Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria comentar com vocês hoje aqui a respeito do Bitcoin. Por que o Bitcoin, ele, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é a salvação da moeda fiduciária. Ele, na verdade, é um sintoma da moeda fiduciária. Sei que muitos podem estar assustados aí para essa afirmação. Vocês podem estar pensando, pô, esse cara, ele é maluco, como assim o Bitcoin? Ele é um sintoma da moeda fiduciária? Não. Eu li que ele é a salvação. Eu li no Bitcoin Red Pill que ele veio para poder mudar o sistema financeiro. Então, como assim esse cara tá falando que o Bitcoin ele é um sintoma da moeda fiduciária? Isso não faz sentido. Vou explicar para vocês por que faz sentido sim e o porquê que ele é de fato um sintoma da moeda fiduciária. Então, não sei se todos vocês sabem a respeito da teoria austríaca de economia, mas um dos motivos pelos quais a emissão de moeda constante ela gera crises é porque essa emissão de crédito barato ela incentiva algo que chamamos de malinvestments, que são basicamente, como o próprio nome está dizendo, são investimentos ruins que eles, diante uma taxa natural de juros, uma taxa não distorcida de juros, eles não seriam viáveis. Esses projetos eles não estariam sendo financiados. O cálculo contábil deles não fecharia, ok? Então, a moeda fiduciária, a emissão constante de moeda fiduciária, o Mises fala isso no Ação Humana, né? Ele falsifica a contabilidade de negócios que nominalmente estão parecendo rentáveis, mas na verdade eles não são rentáveis, ok? E a minha argumentação aqui vai consistir em afirmar que o Bitcoin ele faz parte desse malinvestment, ok? E por que ele faz parte desse malinvestment? O Bitcoin ele não cumpre os requisitos do teorema da regressão. Então, no Teoria do Dinheiro e do Crédito, o Mises ele afirma que algo para se tornar moeda, antes disso, né, ele precisa de ter um valor de uso, ok? Então, antes de algo se tornar um meio de troca e se consolidar como uma moeda posteriormente, ele precisa de ter uma aplicação no mundo real. E o Bitcoin ele não tem essa aplicação, ok? E você vai dizer, cara, mas as pessoas elas demandam o Bitcoin. E sim, é verdade, as pessoas demandam o Bitcoin, elas colocam, elas dão valor ao Bitcoin, mas esse valor ele vem de um problema da moeda fiduciária. O que acontece? Como o Estado ele está sempre emitindo moeda, está sempre emitindo mais e mais e mais e mais e mais crédito, isso gera o problema da desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Então, ele gera inflação com essa emissão de moeda, e a partir dessa inflação, que é o aumento da base monetária, ele começa a corroer o poder de compra das pessoas, certo? E aí as pessoas elas perceberam, pô, existe aqui o Bitcoin, ok? E elas começaram a colocar dinheiro nisso como uma forma de tentar se livrar desse problema da inflação. E, ok, eu entendo o que causa esse sentimento. Eu entendo por que as pessoas elas fazem isso. Mas eu acredito que elas estão cometendo um erro. Essas pessoas que começaram a entrar no Bitcoin, elas estão vendo o Bitcoin ele crescer cada vez mais. Desculpa. E a tendência é essa. A tendência do Bitcoin vai ser essa. Sabe por quê? Porque o Estado está sempre emitindo mais moeda. Então, quanto mais moeda ele for emitindo, maior a probabilidade de que essas pessoas peguem esse dinheiro fezes e eles coloquem mais dinheiro dentro do Bitcoin, porque elas acreditam que aquilo ali de alguma forma está protegendo elas.
E qual que é a questão aqui? Esse aumento do Bitcoin ao longo dos anos, ele vai convencendo as pessoas de que aquilo ali, de alguma forma, é um bom investimento. Então, vocês podem ver, a maioria das pessoas que têm Bitcoin, que compram Bitcoin, elas estão sempre falando a respeito dessa valorização em dólar, ok? Porque o Bitcoin ele é um derivado do dólar, certo? Então, essas pessoas elas sempre citam a questão de que em dólar esse valor ele está sempre subindo. Mas, cara, esse valor ele está sempre subindo justamente pela questão da emissão de novos dólares sempre. E qual que é o problema disso? Como o Bitcoin ele vai ter essa tendência de valorização, ele vai convencer cada vez mais pessoas a entrarem dentro dessa bolha especulativa. E cada vez mais pessoas vão entrando nisso, cada vez mais esse preço ele vai subir, e vai subir, e vai subir, e vai convencer mais pessoas a entrar nisso porque vai continuar subindo. E é um ciclo vicioso de especulação. Cada vez essa coisa vai subindo mais, e cada vez mais pessoas vão querer especular por ver, pô, tem um ativo aqui que ele tá há não sei quantos anos subindo, ele só sobe, ele nunca cai. Então, pô, eu preciso de entrar nisso daí também. Eu preciso de estar posicionado nisso, senão eu vou perder essa valorização que tá todo mundo ganhando aí. Mas é como eu disse, essa própria subida ela é um sintoma de moeda fiduciária. Ela é um sintoma de que o crédito barato está incentivando mais pessoas a entrarem dentro disso que é uma especulação. Então, como que eu imagino esse ciclo ele tendo um fim? O Bitcoin ele vai se valorizar mais e vai se valorizar mais por causa da emissão de moeda constante, até que vai chegar um momento que ele vai estar valendo, sei lá, 10 milhões de dólares, só que 10 milhões de dólares já não vai estar valendo tanta coisa assim, e as pessoas elas vão começar a perder a confiança no dólar. A partir desse momento que as pessoas perderem a confiança no dólar, já não faz mais diferença qual que é o preço do Bitcoin em dólar, beleza? E quando isso acontecer, eu quero muito ver alguém aceitando Bitcoin para poder comprar ou vender qualquer coisa. Eu acho muito difícil, tirando as pessoas que são mais fanáticas, que estão levando o Bitcoin muitas vezes ali até como uma religião, uma parada ali salvadora, sabe? Então, talvez essas pessoas elas ainda aceitem no começo, até elas caírem na real. Um dia elas também vão cair na real. E quando isso acontecer, quando as pessoas forem caindo na real, cada vez menos pessoas vão aceitar esse ativo especulativo. Elas vão ver que aquela especulação maluca que elas estavam fazendo não faz sentido. E aí elas vão tentar vender aqueles ativos, os bitcoins, no caso, né? Elas vão tentar vender por qualquer preço, prevendo um colapso do dólar e tentando se livrar daquele token para tentar voltar para o dólar enquanto ele ainda não perdeu completamente a confiança, né? Então vai ser um período que ele vai começar a perder confiança, então não vai ser da noite para o dia que vai acabar 100% a confiança nele, né? Então quando as pessoas perceberem isso, elas vão tentar se livrar desses bitcoins, porque no final das contas, cara, quando você está utilizando o Bitcoin, você não está negociando em Bitcoin, você está negociando em dólares. Então, tudo que você compra lá em BTC, você está comprando, na verdade, em dólares. Os preços eles não são fixos em satoshis. Eles são sempre baseados e atualizados em relação ao valor que o dólar estiver naquele momento. Então, o Bitcoin, de forma independente, ele não precifica nada. Ele é só um derivativo desse dólar. Então, outra coisa também, esses dias eu vi acho que o Augusto Bex, ele estava falando sobre a questão de levar dinheiro para a Europa e não sei o quê, e realmente eu entendo as questões que ele trouxe naquele vídeo, mas o meu ponto é que ele não está negociando Bitcoin, ele está negociando dólares.
As pessoas aceitam os bitcoins porque elas podem converter de forma imediata para os dólares. A partir do momento em que não houver mais essa ponte de conversão de bitcoin para dólar, as pessoas elas vão deixar também de aceitar o bitcoin. Então, como eu disse, vai ter aquelas pessoas mais fanáticas que vão continuar aceitando, elas não vão perceber o movimento que está acontecendo na sociedade naquele momento. Então, elas vão continuar com os seus bitcoins até que elas realizem que não é possível mais trocar aquilo ali por nada, que ela foi, digamos, o bobo maior. Ela ficou com a batata quente e a batata quente explodiu. E vai demorar um tempo até eles perceberem que essa batata quente realmente explodiu. Então, isso acontecer, essa coisa tá valorizando cada vez mais. É só sintoma da moeda fiduciária, cara. Não é a salvação da moeda fiduciária, não é a grande tecnologia que está revolucionando o mundo. Na verdade, eu até acredito que a blockchain ela tenha as suas aplicações. Então, tinha que acabar a porra dos cartórios. Cartório não faz sentido existir cartório em 2025. Cartório serve para poder fazer pilantragem. É isso, resumidamente. Então, recentemente eu vi um caso lá de que os caras conseguiram transferir a casa de uma pessoa para um outro maluco. Venderam a casa da pessoa, simplesmente. E parece que tinha até alguém do cartório envolvido lá. Enfim, não quero me meter nisso, não quero ser assassinado por essa máfia aí. Deixa os caras lá fazendo a coisa deles. Mas cartório não deveria mais existir. A gente tem a blockchain, que é milhares de vezes mais eficiente. A gente não precisa mais de cartórios. Mas eu não acredito que o Bitcoin em si, como uma tecnologia, ele por si só seja de alguma forma a salvação. Ele não é, ele é sintoma da moeda fiduciária. Ele cresce porque temos uma moeda fiduciária. Se a gente tivesse uma moeda forte, uma moeda lastreada em ouro, isso não estaria acontecendo. Os juros não seriam tão corrompidos como eles são hoje e não haveria tanto espaço para esse tipo de investimento maluco sem pé nem cabeça. Então é isso, galera, que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou, deixa o like aí, por favor. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí se você concorda, se você discorda. É isso aí, valeu e falou.